Primeiramente, bom dia a todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Quero cumprimentar também a todas as autoridades aqui presentes, participando dessa audiência, em nome do deputado Darcy de Matos, que preside esta sessão. Também cumprimentar, embora aqui não presente, a deputada Bia Kicis, que aqueceu a esse nosso pedido de participação nessa audiência. Ela que esteve conosco aqui no primeiro Café com Política, um programa que o Sindilés organiza, falando sobre as perspectivas econômicas e políticas brasileiras, exatamente no momento da última eleição. Que o Estado brasileiro não pertence ao seu povo é algo que qualquer brasileiro, especialmente os mais humildes, compreendem muito bem. Ao longo da nossa história, para quem aprecia a história brasileira, são notórios os casos em que o desejo de participação do povo nas escolhas políticas e econômicas desse país resultaram em prisões, em forca, esquartejamento, fuzilamento e toda sorte de violência para silenciar o povo brasileiro. Aliás, esse mês de abril nós comemoramos Tiradentes, inclusive o quadro que está atrás do deputado Darcy de Matos exatamente faz ali uma homenagem a Tiradentes. E para quem também gosta da história brasileira, que, aliás, esse ano agora nós fizemos 200 anos da saída da família real do Brasil, do seu retorno para Portugal. A gente sabe que o Brasil é um país que é marcado, a sua história é marcada pelo domínio, pela ingerência do poder político sobre a estrutura do Estado. Vamos lembrar que até a vinda da família real ao Brasil, nós não tínhamos banco, não tínhamos publicação de livros, não tínhamos imprensa, não tínhamos uma porção de atividades econômicas que geram desenvolvimento ao país. O desenvolvimento só veio, portanto, na medida em que precisamos atender a nobreza, precisamos atender a classe dominante. Então, quando a família real chega, tivemos a constituição da primeira universidade brasileira em Salvador, e aí Banco do Brasil e tantas outras instituições públicas necessárias ao desenvolvimento do país, ao fomento do desenvolvimento no país. De lá para cá, nesses 200 anos, o Brasil não mudou quase nada. Nós hoje vivemos exatamente a mesma coisa que vivíamos há 200 anos atrás. É bom ressaltar que a Constituição de 88 foi, talvez, melhor, foi com certeza a maior tentativa desse país em romper com esse modelo. Na medida em que os constituintes tentaram, por meio de regras constitucionais, limitar o espaço da disputa de poder no Brasil. Nós sabemos que a dinâmica da disputa de poder, especialmente num país como o Brasil, que possui elementos de violência muito presentes dentro da disputa política, é algo bastante assustador, é algo bastante amedronta a todos nós. Nós estamos vivendo isso nesse momento no país e vivemos em outros momentos também no passado. E a Constituição de 88 foi uma feliz tentativa deste Congresso Nacional em limitar a atuação, a ingerência, a influência do poder político sobre o funcionamento do Estado. Na medida em que a Constituição brasileira estabeleceu o concurso público e a estabilidade como uma forma de tentar
trazer elementos de impessoalidade na escolha daqueles que exerceriam o serviço público brasileiro, de maneira a que estas pessoas tivessem como único foco o atendimento das necessidades de sua população, a Constituição, os constituintes brasileiros foram muito felizes. E a pergunta é, eles conseguiram implantar esse modelo? Em alguma medida. Isso, claramente, não foi da maneira como pensada por eles. Um exemplo claro pegamos aí o próprio Senado Federal. Hoje, o Senado Federal possui 4.000 servidores comissionados e 2.000 servidores efetivos. Isso eu não estou contando os terceirizados. Se contar os terceirizados, os servidores concursados representam cerca de 20% do total de servidores ativos nesse momento. Talvez um pouco mais. Então, em alguma medida, apesar de termos conseguido evoluir, apesar da tentativa de ruptura com um modelo patrimonialista, escravocrata que nós vivíamos até então, nós não obtivemos um sucesso absoluto. A imensa maioria dos servidores públicos hoje não é concursada e possui uma estabilidade relativa. Isso é o nosso país hoje. Portanto, não se está aqui falando de um país em que a maioria dos servidores é concursada e possui estabilidade. Nós estamos falando de uma minoria de servidores, porque a grande maioria é comissionada. Não estou aqui também falando mal dos servidores comissionados, muito menos dos terceirizados, são trabalhadores que merecem todo o nosso respeito. A questão não tem a ver com ser comissionado, ser terceirizado ou ser efetivo, né, concursado. Nós estamos falando, portanto, de um equilíbrio que é necessário para que a administração pública funcione em prol de sua população e não em prol de uma classe política. O Brasil tem experiências amargas do que representa a precarização do serviço público. Eu ouvi o deputado Darcy de Matos, logo na abertura das audiências públicas, citando números trazidos pelo Ministério da Economia, de que o Brasil pouparia 300 bilhões em 10 anos com a reforma administrativa. Eu digo, sem nenhuma dúvida, é mentira. O dado é mentira. Vou dar um exemplo claro. Brumadinho. Aliás, eu chamo essa PEC de PEC Brumadinho, porque é o modelo. É o modelo. O modelo é esse, né? Vamos lembrar Brumadinho. O que é Brumadinho? Maior acidente de trabalho no Brasil. Segundo maior desastre industrial do século, deste século, que nós vivemos aqui no Brasil. Mais de 270 mortos, entre os quais 11, os corpos nunca apareceram, e as famílias até hoje estão buscando. 2 bebês que não nasceram. Mais de 3.000 bombeiros por mais de 300 dias de vários estados brasileiros, porque Minas Gerais não tinha um número suficiente de bombeiros para fazer esse atendimento. Nessa época, na época do desastre de Brumadinho, a Agência Nacional de Mineração, segundo a auditoria do TCU, possuía, acreditem, 8 técnicos para acompanhar cerca de 800 estruturas, das quais 425 barragens. O trabalho, acreditem se quiser, era feito de forma remota, quase sempre. Em Brumadinho, por exemplo, que foi o acidente em 2019, a última visita em loco desses técnicos tinha ocorrido 3 anos antes. 1 ano depois do desastre, o número de fiscais aumentou de 8 para 13.
E olha que curioso, a CPI, aí do Congresso Nacional, da Câmara, né, identificou que a empresa que atuava como auditora da estrutura da barragem era a própria projetista. Esse é um modelo de Estado que nós estamos querendo implantar no Brasil. Vamos terceirizar as atividades de fiscalização, vamos colocar isso na mão das empresas, vamos... Ok, sem problemas, certo? Mas não é bem assim. Não é bem assim. Porque essa tentativa de mostrar que o mercado também não é influenciado por seus próprios desejos e interesses, isso é uma falácia. Está aqui comprovado. Foi o Congresso que comprovou. A CPI da Câmara. Está aqui. A mesma empresa atuou como consultora, projetista e auditora de segurança da sua própria barragem. É fácil supor que ela condenaria a sua própria barragem, a própria barragem que ela projetou, né? Seria simples imaginar isso. A CPI também revelou que o estudo da Fiocruz, apontado, né, a CPI que apontou, mostrou que esse desastre provocou uma sobrecarga no sistema de saúde da região de Brumadinho, do município de Brumadinho, onde tivemos que contratar mais de 80 profissionais de saúde, o custo mensal de mais de R$ 1,5 milhão. Isso sem falar no desastre ambiental que aquilo causou, isso sem falar de Mariana, isso sem falar de Itabirito e de tantos outros exemplos que nós temos. Então vejam que a precarização do serviço público gera redução de custos? Claro que não. Claro que não. Nós reduzimos os custos com os funcionários da Agência Nacional de Mineração. E tornamos essa agência, obviamente, totalmente cooptada pelo poder político, pelo poder das grandes empresas de mineração e assim por diante. E o resultado é esse que nós estamos vendo, 270 brasileiros mortos. R$ 1,5 milhão por mês na saúde, fora a questão ambiental, que nós vamos pagar durante décadas até que aquele rio volte à sua normalidade. Esse é o custo, deputado Darcy Matos. Então, esses 300 bi que nós economizamos, supostamente, serão pagos em vidas, em qualidade de vida da população, em desastres ambientais, como acabamos de ver acontecer no Brasil, um dos maiores incêndios florestais da nossa história, e a gente viu que aconteceu. Por que aconteceu? Porque a gente está em busca de economia, não é isso? O importante é a planilha do Ministério da Economia. Olha, economizamos 300 bilhões. Será mesmo que economizamos? E eu não estou falando aqui, não estou incluindo aqui o vexame, né? O vexame diante dos brasileiros, o vexame internacional, que todos os dias estampa aí agora as capas dos jornais mundo afora, que é o que de fato assusta o investidor. Não é o servidor público que afasta o investidor do país. É o desastre da interferência política no serviço público brasileiro. E essa ingerência, os senhores deputados e senadores tinham que prestar especial atenção, porque não prejudica só o povo, não. Não prejudica só o trabalhador, não. Prejudica também o exercício da política. Porque os senhores imaginem que a PEC 32, ela escancara de vez o domínio dos cargos públicos pela classe política. Enquanto o seu partido, deputado, o seu partido, senador, estiver no poder, muito bem, o senhor tem os instrumentos para perseguir a todos os demais. E quando o seu partido não estiver no poder, como vai ser? E quando a máquina pública estiver na mão, totalmente na mão do outro grupo político, como é que vai ser? Nós vamos viver uma perseguição no Brasil política, mais do que nós já vivemos? Nós vamos ampliar esse quadro que tão mal faz ao nosso país?
que não contribui para que nós achemos consensos dentro da política brasileira, que é o que destrói essa nação, na verdade? Então, nós precisamos ver isso com muita calma. A gente está vendo aí o que a interferência política está causando no combate à pandemia. E eu não estou falando aqui só de um governo, estou falando de todos os governos. Estou falando de todos, em todos os níveis, em todas as esferas. Não estou falando só do governo federal, estou falando de todos. Não há servidor público que dê conta, por mais estável ou concursado que seja, de práticas como de superfaturamento em obras públicas, em licitações. Nós vimos aí o que está acontecendo. O dinheiro roubado do povo por meio da ajuda do combate à pandemia. Mais de 400 mil brasileiros mortos. Quantos milhares de vidas nós poderíamos ter poupado a esse país? País paralisado, a economia paralisada. E enquanto nós estamos vivendo esse drama, o Congresso Nacional Brasileiro está tratando de como ele vai colocar mais apadrinhados para dentro do serviço público. Essa é a pauta do Congresso Nacional. No momento em que nós estamos vivendo uma pandemia, em que o Brasil chora seus mortos, e quem não chora mortos está chorando alguém que ficou doente, está tendo que acudir alguém que perdeu seu emprego, sua empresa e assim por diante. E nós estamos aqui discutindo como que a gente faz para acabar com o servidor concursado, estável, para colocar os apadrinhados dentro da estrutura da administração pública. Aliás, é curioso imaginar que até o próprio FMI, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, prega que não é momento de nós falarmos sobre ajuste fiscal e essas coisas. Não que o Brasil não precise, todos nós somos favoráveis ao ajuste fiscal, um país com contas equilibradas. Quem é que pode ser contra isso? Todos nós somos favoráveis a isso. Agora, ter um ministro da Economia como o que nós temos é algo bastante difícil, porque é a pessoa errada, no lugar errado, no momento errado. O ministro Paulo Guedes se vangloria muito do sistema de aposentadoria do Chile. Diz que é um ótimo modelo. De fato, é um ótimo modelo, enquanto não teve que pagar as aposentadorias. Quando chegou o momento dessa geração que se submeteu a esse modelo usufruir de sua aposentadoria, qual foi o resultado? Uma nova Constituição chilena. E quem vai pagar a conta? O Estado chileno, o povo chileno. Nós estamos diante de um ministro que reiteradas vezes ataca o trabalhador, as empregadas domésticas, agora os porteiros, né? Quando fez uma infeliz, mais uma infeliz, fala que revela todo o seu preconceito contra o trabalhador brasileiro. Nós precisamos dar um rumo nesse país. Nós precisamos discutir nesse país vacinação. Nós precisamos discutir um sistema tributário justo, que faça com que os micros e pequenos empresários não soneguem impostos, enquanto os grandes ganham mais de 300 bilhões em isenções indevidas. Nós temos que falar da formação do trabalhador brasileiro. Nós temos que desenvolver a iniciativa privada nesse país. Mas isso não se faz destruindo o Estado brasileiro. Isso não se faz destruindo o serviço público brasileiro, precarizando ele ainda mais. Como eu aqui acabei de demonstrar. Vamos pegar o exemplo Brumadinho. Milhões de reais gastos com uma consultoria alemã que não evitou o desastre. E quando o desastre veio, quem foi lá pagar a conta? O Estado brasileiro e os seus servidores é que estavam lá para acudir a população. Então, deputados e deputadas, eu não quis aqui repetir todos os números que já foram citados por meus colegas aqui, Rudinei do Fonacat, agora o colega que me antecedeu, o Clóvis, outros que virão mais à frente, Pedro Pontual e tantos outros colegas que aqui falaram, a professora também, Maria Lúcia Fatorelli, e assim por diante.
Minha fala aqui é única. Precisamos interromper esse processo de ampliação do poder político sobre a estrutura do Estado brasileiro. Ou nós fazemos isso, ou nós vamos perder, não são só 300 bilhões, não. Nós vamos perder muitos trilhões. É isso que está acontecendo no Brasil. Vejam aí o exemplo da Previdência, que todo ano dá rombo. Por que dá rombo? Porque 40 milhões de brasileiros que deveriam estar contribuindo... Doutor, eu peço para Vossa Excelência concluir posteriormente. Vou concluir, deputado. Pois não. 40 milhões estão na informalidade. E aí veio a reforma trabalhista, que pejotizou o trabalhador. Menos trabalhadores contribuindo na base. E qual é o resultado? Déficit público. Esse é o nosso problema. É a qualidade das nossas leis. Então, deputados, eu peço, em nome de todos os filiados e diretoria do Sindileges, que a PEC 32 seja extinta dentro do Congresso Nacional. É isso, deputado. Muito obrigado.